Boa tarde a todos e a todas. Deixa-me só saudar minhas convidadas e confirmar se ainda estão aí, porque estivemos a fazer um compasso de espera para outras pessoas entrar. A doutora Benedita e a doutora Elsa. Boa tarde. Boa tarde, estamos aqui. Ok, acho que estamos em condições de começarmos. Então, sem mais delonga, vamos dar início. Vamos começar. Bom, mais uma vez aos nossos convidados, os nossos internautas. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tendo em conta as diferenças fusos horários e as localidades onde possamos nos encontrar. Uma boa tarde extensiva também àqueles que nos acompanham a partir das diversas plataformas ou páginas Facebook e outras. Hoje não fugimos da regra, trouxemos mais um tema à mesa para refletirmos, para aprendermos e partilhar também informações. Então, para o dia de hoje, elencamos como tema a comunicação dos pais para com os filhos na formação da personalidade. Temos duas senhoras lindas, comprometidas com a saúde mental das crianças e não só. Então, achamos por bem trazer este tema à mesa para refletirmos. Em termos de perfil resumida das nossas convidadas, a doutora Elsa Citageleca é psicóloga, motivadora emocional, é professor e é empreendedora. E a doutora Benedita Lentejo é psicóloga também, psicóloga educacional, professor e educador motivacional. Ambas irão partilhar a apresentação com o tema que já elencamos e será sustento da sua explanação os seguintes pontos, entre outros assuntos, os seguintes pontos. Poderemos falar sobre a influência dos pais na personalidade dos filhos. Poderemos falar também sobre a família, a sua importância e outros mais que nós, ao longo da apresentação, poderemos ver e ouvir. Então, tendo em conta que a família é o núcleo principal para que tenhamos bons cidadãos, então não quer demais olharmos a essa questão da comunicação, da interação dos pais com os filhos. Então, as nossas convidadas, sejam mais uma vez bem-vindas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Reservarmos o tempo, as horas de sexta-feira para termos essa aula magna de psicologia. Então, eu vou passar a palavra a vocês para possamos começar a partilhar aquilo que trouxe para nós. Obrigado e a vossa atenção. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigada pelo convite que me foi formulado. Com muito prazer, estamos a estar aqui para partilhar mais um dia de aprendizado. Sejam bem-vindos também aos internautas dessa página ou plataforma. Estamos aqui para falar da comunicação dos pais para com os filhos na formação da personalidade. Elsa Citageleca, psicóloga, como anteriormente já fui apresentada. E vamos então dar início ao nosso debate. Bem, a comunicação dos pais para com os filhos na formação da personalidade.
Vamos ver aqui o conceito, primeiramente, como família, sendo que o senhor capitão falou por acaso muito bem. A família é um conjunto de pessoas ligadas pelo mesmo laço afetivo ou grau parentesco. Esta, por sua vez, vivem, né, na mesma casa, formando assim um lar. Mas que função, então, a família? Qual é a função da família e sua importância no desenvolvimento do indivíduo? A família tem uma grande importância, uma grande função social de propiciar um ambiente saudável para o desenvolvimento dos seus membros de forma digna, moldando de acordo com a educação que lhe é passada, sendo ela a primeira influência da criança. E esta, por sua vez, é responsável por ensinar, educar, inserir a mesma na sociedade, visto que os seus costumes e modo de vida influenciam a mesma. É importante aqui dizer que as famílias devem estar bem construídas, ou as bases devem estar bem erguidas para que essa criança tenha uma personalidade bem estável, ou se não mesmo estável. E passamos já à interação entre pais e filhos. A interação entre pai e os filhos começa antes do nascimento do bebê ou antes do nascimento mesmo do filho ou da criança. Posteriormente, poderá ser assegurada pelos pais por intermédio de uma comunicação dentro de casa, né? A interação deve ser nutrida de diálogo, carinho, para que a mesma desenvolva o seu estado físico, emocional, psicológico e social. Este relacionamento estabelece as bases para a personalidade da criança, suas escolhas na vida e seu comportamento no seu todo. Portanto, é fundamental e saudável, visto que a criança deve crescer com segurança, confiança e autonomia. É importante que no lar seja estabelecido esses nutrientes, esses ingredientes para que a criança tenha uma personalidade estruturada. A influência, né, dos pais na personalidade dos filhos. Sendo a personalidade caracterizada pelas ações psicológicas, definida de forma da interação social, adaptar pelo indivíduo e a família, sendo o primeiro grupo social influente na sua formação. Os pais influenciam muito no comportamento das crianças, sendo eles o primeiro modelo de vida observado pelos filhos. Tudo que um pai vier a apresentar, né, sendo os filhos são os nossos reflexos ou o reflexo do pai, logo vai se repetir nesta criança. Esta influência ocorre por meio da disciplina, caráter, autocontrole, assim sendo, de acordo com a conduta dos pais, definirá a personalidade do seu filho. Logo, é importante que um pai seja uma pessoa com uma postura disciplinada, um pai tenha caráter para conseguir instruir o seu filho e, acima de tudo, autocontrole, né? Ensinar o seu filho a controlar desde as suas emoções. Nós conseguimos controlar o comportamento, nós conseguimos controlar o comportamento, mas não conseguimos controlar as emoções, porque a emoção é automática. A emoção vai ser a conclusão daquilo que nós pensamos. Nós pensamos por intermédio da onde? Da razão. A razão planifica e a emoção executa. Isso de emoção não conseguimos controlar. Se nós somos um adulto ou um pai que somos a nossa emoção, né? A vida é só praticar e não conseguimos controlar, ou devemos nos preparar que o nosso filho também será este ou esta criança com um comportamento, se calhar, desviante. Passo a palavra à minha colega, a doutora Benedita, para mais subsídios. Sim,
Doutora Benedita, por favor, se consegue nos ouvir, já passamos a palavra a si para continuar com a apresentação, por favor. Estou a ouvi-lo perfeitamente. Sim, boa tarde. Sim, podemos continuar, podemos, sim. Alô, doutora Benedita? A doutora Elsa, provavelmente acho que a doutora Benedita está com algumas dificuldades, ou não consegue nos ouvir, ou porque a comunicação não está chegando. Eu estou a ouvi-lo perfeitamente, doutor. Alô? Mas passou a palavra a outra nossa convidada. Alô? Mas, sim, estamos a ouvir. Estou a dizer que passou a palavra a outra nossa convidada, mas não conseguimos lhe ouvir. Mas eu estou a ouvir perfeitamente, colega. Alô? Sim. Sim, posso continuar? Pode sim. Posso? À vontade. Ok, obrigada. Sim. Dizer que os pais são os principais responsáveis pela educação dos filhos, tanto escolar quanto familiar. Então, é importante que se implemente regras, porque regras. Sim. Alô? Alô? Doutora Elsa, alô? Sim, alô, eu estou a ouvir. Nós estamos a ouvir. Então podemos continuar com a apresentação. Ou já terminamos? Acho que não, temos outra. Eu estou a falar. Eu não sei se o feedback não está a ser positivo. Olha, em algumas instâncias nós não conseguimos lhe ouvir, não sei o que é que está a se passar, mas por agora estamos a ouvir perfeitamente. Pode continuar. Tá bem. Bom, infelizmente deste lado eu não consigo ouvir
as nossas convidadas. Não sei se continuam a falar ou não. Eu estou a ouvir. Estás a me ouvir? Agora sim, quando toma a palavra para continuar com a apresentação, está a ser difícil vos ouvir. Está no silêncio. Não sei se já terminamos aí, que é para passar. Não, eu estou a ouvir a doutora Benedita. A falar. Sim, eu estou a ouvir. Nós por aqui não conseguimos lhe ouvir. Mas de qualquer forma, ela pode continuar. Provavelmente os nossos internautas do outro lado podem lhe ouvir. Então, Vamos depois... fazer assim. Ela vai continuar. Posso ligar o meu microfone para ela continuar, já que no meu está a se ouvir bem? Sim, pode ser, pode ser. Yeah, para facilitarmos a comunicação mesmo. Nesse caso, continua. Não. Aqui eu já não fiz. Sim. Continuando, as regras na educação dos filhos servem de barômetro para a mediação do grau de comprometimento e respeito aos limites impostos pelos pais, fator imprescindível na identificação do seu comportamento. Nesta senda, para que a comunicação familiar traga boas expectativas na formação da personalidade dos filhos, é necessário o envolvimento parental, que centra-se na participação e colaboração das famílias nas mais diversas formas, contudo, no processo da educação. Logo, a qualidade das relações deve ser fundamental, pois ela exerce uma influência determinante na formação da personalidade. A partir dos primeiros meses de vida, os pais são responsáveis pela criação e educação das crianças, dedicando toda a atenção à mesma, oferecendo carinho, motivação, elogios e instrução para que a criança construa a sua personalidade. Os pais têm oportunidade de aprender a compreender melhor os filhos, a identificarem-se com educadores de maneira diferente e a promoverem o desenvolvimento dos filhos por meio de uma comunicação aberta e que a mesma traga resultados lineares no seu contexto familiar, pois, para além da família, a escola é o segundo útero social no contexto de desenvolvimento, podendo criar um ambiente saudável. A escola ajuda na promoção da socialização com colegas, amigos, professores, no desenvolvimento cognitivo do indivíduo e na formação de futuros cidadãos, desta feita a formação da personalidade da criança e garante influência pelo impacto social experimentado na escola. Para além disso, as atitudes, os comportamentos que os filhos veem de seus pais, consequentemente, serão os mesmos que eles terão quando crescerem. A família é um reflexo, um espelho para os filhos. Por isso, um bom exemplo em casa é o que escoa por toda a vida. Dizer que cada membro da família influencia os outros, sendo ao mesmo tempo influenciado por eles. Essa influência são cotidiano do convívio da vida familiar. Cada filho cria uma imagem de seus pais segundo os seus próprios atos. Se os pais se apresentam como intolerantes, agressivos, esta imagem ficará registrada na memória dos filhos, que não poderá ser apagada, mas sim ser reconstruída com atitudes, palavras, demonstrações de afeto. Por isso, bem-sucedida, essa sim permanecerá para sempre no seio familiar e poderá dar bons resultados no que diz respeito à formação da personalidade dos filhos em geral. Assim, terminamos com o nosso glorioso debate. Muito obrigada. Ok, obrigado, parabéns pela brilhante eleição. Então, vamos passar a palavra aos nossos
internautas que nos acompanham nesse momento. O momento é para interagirmos com perguntas, respostas e possíveis contribuições de acordo com aquilo que foi dito. Para que isso aconteça, para que não possamos falar todo mundo, gostava de pedir aos nossos internautas que nos acompanham nesse momento, a partir dessa plataforma, ou a partir da ferramenta Meet, que deve deixar uma mensagem a solicitar a palavra no chat, e aqueles que nos acompanham nas diferentes páginas poderão fazer ou poderão deixar uma mensagem no comentário e nós teremos o prazer de ler. Então, espero que tenha esclarecido a forma como podemos interagir neste momento de perguntas, respostas e possíveis contribuições. Enquanto esperamos com que outras pessoas entram ou questionam ou contribuem com as suas ideias, eu gostava de vos provocar com uma questão. Percebemos que os pais têm uma responsabilidade na personalidade dos filhos, tendo em conta o mundo que nós vivemos, que o mundo tornou-se uma aldeia com a tecnologia, e existe um outro elemento também que vem trazer uma educação, que vem dar uma outra influência. E com isso eu gostava de saber de vocês até que ponto as redes sociais podem influenciar na personalidade de uma determinada criança, uma que já esteja a usar as redes sociais, porque de acordo com as buscas que eu fui fazendo, percebi que existe uma idade que a criança, existe uma idade para que uma criança possa estar a usar as ferramentas ou as tecnologias, mas às vezes nós não conseguimos controlar as nossas crianças, e porque também nessa relação que estabelecemos com os filhos, às vezes demos liberdade de certas coisas mesmo não estando na idade. Disponibilizamos a internet e outras formas, no sentido de que não só os pais a orientar, mas tem uma outra educação externa a partir do uso dessa instrumento. Eu gostava de saber de vocês até que ponto essa educação externa, que não da família, pode influenciar na personalidade da criança. Muito obrigada pela questão que nos foi formulada. Como dissemos bem que a família é o primeiro núcleo social, sendo ela o primeiro núcleo social, é onde tem que ser transmitidos os primeiros passos de valores para a construção de uma boa personalidade. Uma criança que foi passada, né, a educação, independentemente da escassez de tempo dos pais, mas os pais têm que procurar um tempo para lidar com os seus filhos, para que as redes sociais não se tornem uma área de divulgação de dados, né, muitíssimo criminosos, que tentam invadir as casas sem pedir licença. Vamos partir do princípio. Se uma criança está a utilizar as redes sociais, as novas tecnologias, é criança, logo é um adulto que ofereceu o aparelho. Estamos a nos referir aqui dos pais. Ou encarregado de educação, nem toda criança vive com o seu pai ou com os seus pais. A partir do momento que nós vamos dar este aparelho para o nosso filho, nós temos que acompanhar. Nós vamos acompanhar como essa criança usa, porque no princípio ela não saberá, se calhar, apesar que há crianças extremamente inteligentes, né, não saberá como usar. Aí vem a atuação dos pais para prevenir que essas redes sociais não tragam problemas dentro do seio familiar.
ensina, instrua, estou a lhe dar telemóvel para isso, para aquilo. E dentro do que o pai ou a mãe vai estabelecer, porque não basta nós oferecermos, nós temos que explicar por que estamos a oferecer. E disse muito bem o senhor capitão, que mesmo sabendo que há crianças que não têm idade de usar telemóveis, mas nós oferecemos. E se nós oferecemos é porque temos um objetivo, né? Ou que a criança aprenda, ou que a criança interage. Então vamos prevenir, vamos acompanhar. Vamos acompanhar de tal maneira que ela não ganha vícios pelas redes sociais, porque excesso ou o mau uso de redes sociais, estar sempre na dependência das redes sociais, isso mesmo traz a tal dependência e a ansiedade ao mesmo tempo na criança. Então, o pai tem que estar aí para prevenir, de tal maneira que ela não possa recolher outras informações. Se calhar alguém pode até dizer, não, mas é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Nós é que temos que moldar o comportamento. A família aparece, os pais aparecem para moldar o comportamento dos filhos, desde a palavra passe, o que ele usa, conforme ele usa, o aparelho tem que ter tempo para poder vigiar ou acompanhar. Mas não vamos ficar super protetores, porque nós podemos desencadear vários problemas para essa criança. Então, a tarefa do pai ou da mãe será de acompanhar essa criança de tal maneira que esse uso das redes sociais não possam causar danos no seu crescimento. Dando continuidade sobre a pergunta, falou muito bem a doutora Elsa. É de caráter obrigatório os encarregados, pais, fiscalizarem sempre as redes sociais dos filhos, porque muitas das vezes crianças estas que recebem telefone não por intermédio dos pais, mas sim porque foram ofertados por outros intervenientes familiares. Então, é necessário que sempre que os nossos filhos procurarem forma de investigarem ou utilizarem redes sociais, os pais devem estar sempre presentes para procurar saber o que ele está a fazer nas redes sociais, quais são os benefícios que ele vai encontrar diante das redes sociais e, por sua vez, trabalhar naquilo que não é preferível ou não é para aquela idade da criança. Só que nós nos encontramos muitos pais permissivos que acabam fazendo com que os filhos façam tudo e às vezes de forma errada. Daí que a atuação dos pais como o primeiro agente da socialização deve pautar no desenvolvimento psicológico, físico, social, de forma a garantir boa resposta da criança diante da sociedade. Então, antes de oferecermos os telemóveis, temos que mostrar ou fazer menção para que, por que, quando, como, onde usar este mesmo telefone, quais são as finalidades, os benefícios e as consequências, até porque temos crianças que, em função do meio em que eles se encontram, já traz consigo desestruturação no que diz respeito ao próprio desenvolvimento cognitivo em função dos mecanismos que ele vai encontrando no meio em que ele está inserido. Então, é muito importante mesmo, procurar ser fiscalizador dos nossos filhos, ou seja, não ser protetores em demasias, porque quando os pais são protetores em demasia, causa também aquilo que nós chamamos de síndrome de pensamento acelerado nas crianças. As crianças devem se sentir acomodadas quando estiverem que mexer com qualquer tipo de ou entrarem nas redes sociais, elas devem se sentir acomodadas, procurar responder em função daquilo que eles pretendem alcançar. Então, só os pais é que vão ser e que serão os melhores auxiliadores para que essa resposta seja positiva, seja acolhedora e não traga consequências devastadoras na criança ou nos filhos. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento.
e vou passar a palavra a um outro nosso internato que pretende intervir. Estou a falar do meu colega que se encontra numa outra sala. Aliás, está aqui comigo nesta sala. Poderá usar a nossa fonte para intervir e vou passar a palavra. Faz favor. Boa tarde a todos, sou Luís Paulino. Gostaria de intervir com uma questão. Atendendo o desenvolvimento drástico da globalização e da industrialização, eu gostaria de saber como é que a globalização possa assim interferir na educação do filho, quer seja entre as políticas públicas, no mundo cinematográfico e outro. Como é que isso pode influenciar na educação do filho? Não sei se as nossas convidadas perceberam. Alô? Alô, doutora Benedita? Não é desta. Não sei se nos ouvir. Vou tentar. Está a me ouvir? Agora sim, faz favor. Como é que a industrialização pode influenciar no comportamento dos nossos filhos? Em termos de educação, é isso que ele perguntou, certo? Isso aí. Ok. Bom, a globalização conclui-se que traz consequências diretas para o campo educacional, tendo esta como um efeito maior desafio a elaboração de uma educação que visa na construção de um sujeito e uma sociedade crítica e democrática, tendo dessa forma a economia, a política, a cultura, a própria educação apertada num nível mundial. O que quer dizer que, independentemente dessa globalização, é importante orientar as crianças, né, para que tudo seja avante, não haja só crítica, porque ela não traz só consequências, ela não traz só um impacto negativo, né? Temos que mostrar até que ponto, por exemplo, essa globalização poderá ajudar aos nossos filhos. Temos que também, do outro lado, tentar perceber, né, em caso de encontrarmos a adaptação ou dificuldade de nos dar com dessa problemática, identificar na educação a grande influência da globalização, analisando de forma as políticas públicas criadas sob o mercado, globalização principal. Apesar dessas influências das organizações internacionais e do sistema de avaliação na gestão educacional, em nosso país também nós podemos tratar das políticas educativas e conteúdos a observar até que ponto a educação, enquanto transmissora de conhecimento, sofre influência da globalização em nossas práticas educativas, de tal maneira que possamos prevenir os nossos filhos de um mau comportamento. A doutora Benedita também quer falar. Sim. Sim, por outras, só para acrescentar naquilo que a doutora Elsa já disse, o desafio é construir projetos educacionais que desenvolvam as potencialidades individuais de forma crítica e democrática, manifestando assim nossas culturas tão diversas em consonância com o mundo globalizado. Neste caso, é necessário perceber a necessidade da construção de um currículo que leve em conta características, dificuldades, anseios, cultura do local no qual será aplicado, visando construir, então, várias temáticas que possam facilitar então, a educação no cômputo geral. E é fundamental também nós aqui, né, salientar que é importante conhecer, né, esse grande desafio para que desemboca no como prevenir,
como podemos preservar a nossa identidade, estamos a nos referir de como cultivar, como compartilhar, como dar contribuição aos nossos filhos de tal maneira que essa globalização não conduza e nem entra às nossas casas, como tem se dito, sem pedir licença. Mas para isso tem que haver um bom exemplo de políticas públicas influenciada pela mesma globalização. Obrigado. Aqui vamos. Pois sim, obrigado, muito obrigado. Ok, acho que foi esclarecido. Vamos tentar, se calhar, refletir mais ou passar por uma questão. Se andamos pelas ruas da cidade de Luanda, principalmente, cada vez aumenta o número de meninos na rua e da rua. Eu, de acordo com a vossa experiência, como psicólogas, gostava de perceber, perguntar, se este aumento tem muito a ver com essa falta de comunicação dos pais para com os seus filhos, ou a maneira como nós comunicamos com os nossos filhos é que fazem com que muitos filhos saiam dos nossos seios. Na vossa observação, o que é que acham? O que é que podem me dizer? Porque eu fico um bocadinho preocupado quando estou a andar nas ruas e encontro muita criança, até principalmente quando pedem alguma ajuda, uns 50, aliás, nunca pedem comida, só pedem dinheiro, e eu às vezes não costumo dar, e fico preocupado sempre que eu vejo essas crianças. Eu não sei se a maneira como nós nos comunicamos com os filhos é que faz com que esses filhos saiam do nosso seio ou do seio familiar, ou não existe o acompanhamento que devíamos dar aos filhos. Não sei o que é que tem a me dizer. Bom, uma questão bem pertinente e é visível em quase todos os sítios de Luanda e não só, crianças ou meninos de rua, e tende a aumentar mesmo. A questão das crianças nas ruas não está só ligada diretamente à forma de comunicação. É também uma das formas, né? Ou um dos parâmetros que faz com que as crianças vão parar na rua, sintam-se em paz. Mas queremos dizer que isso é uma grande demonstração de um comportamento desviante. Porque o comportamento desviante são normas e regras que não são aceitas numa determinada sociedade. Exemplo, uma criança tem um lar, quer ficar na rua por quê? Sente-se em paz na rua por quê? São sinais, e esses sinais as crianças não apresentam da noite para o dia. Os pais vão dialogando com os filhos, moldando a educação, né? A forma como realmente os pais falam é importante para os filhos, porque há pais que só gritam para os seus filhos. Logo, o grito é uma das formas desrespeitosas de comunicarmos com as crianças ou adolescentes. Ela depois vai sentir que quando eu estou em casa não tenho paz, mas quando eu estou na rua tenho paz, fico com os amigos, experimento coisas. Se os pais tiverem educação liberal, vamos lá aqui dizer, de educação liberal, de permitir com que o filho pode ir à rua, não tem regras de entrar a casa, e ele sai quando quiser, a hora que quiser, regressa como quiser, e depois ainda encontramos aquelas famílias que dizem que esse filho já não lhe aguento. O filho é meu, como não lhe aguento? Devo educá-lo, mostrar o melhor caminho para prevenir um comportamento desviante. A educação é a base, o diálogo é a chave. Pais que pensam que ameaçando, gritando é a melhor coisa, ele vai me sentir medo. Não. Tu estás a criar um criminoso dentro de casa. E vejamos, o que é que essas crianças fazem na rua? Elas não vão só para dormir e viver. Tornam-se delinquentes, matam os outros, roubam, experimentam vários tipos de drogas
e ficam destruídos. Famílias desestruturadas. Uma família estruturada, dificilmente conseguimos ver, notar alguém ou indivíduo com comportamento desviante. Uma das características do comportamento desviante é mesmo essa, o indivíduo sentir-se bem na rua, enquanto pessoa ele achar que na rua é o melhor sítio para viver. Tem que ter isso. E os pais deixarem, hoje deixam andar. O meu filho chegou, por exemplo, 21 horas. Só tem 10 anos, 11 anos, não perguntam, estavas aonde? Estava aí. Aí acabou. Eu não consigo saber se o aí é aonde, com quem estava. Pais que não conhecem os seus filhos, os amigos dos seus filhos. Não dão oportunidade, para as crianças expressarem as suas emoções, aquilo que sentem. Logo, será maior o índice elevado de crianças com comportamento desviante estando na rua. Dando continuidade, dizer que a família é a primeira escola da vida. A criança, quando nasce, ela já vem com uma mente que onde ela for inserida, vai receber amor, carinho, atenção. Quando isso não acontece, a criança acaba desencadeando um certo desgosto proveniente da família. Por outra, não nos esqueçamos que existem vários tipos de pais. Temos os pais permissivos, os pais autoritários e os pais democráticos. Estes, principalmente os pais permissivos, aqueles que eles não dão conta da situação familiar que começa tudo e que depois estes comportamentos vão dar continuidade nas ruas. Pais que não têm tempo para conversar com os filhos, pais que são ausentes e presentes, são motivos para que as crianças consigam mais calor, amor na rua em relação em casa. Claro que na rua não vão encontrar só coisas negativas, porque as crianças, em função do meio, uns podem desencadear bons comportamentos a partir das experiências dos outros e outros, por sua vez, desencadearem comportamentos negativos. Daí que nós temos encontrado nas periferias de Luanda tantas crianças que pedem esmola, e nós às vezes nos perguntamos, os pais dessas crianças onde estão? Vamos encontrar famílias desestruturadas, onde cada um faz o que quer. Estes também são os principais motivos para que se apresente vários comportamentos de crianças na rua que depois acabam desencadeando comportamentos desviantes. Se uma criança é de caráter obrigatório ficar num lar, por que se verifica, então, várias crianças fora do lar? O que está na base? É muito simples. Vamos encontrar crianças que estão no seio de monoparentalidade, crianças desestruturadas, crianças que têm os pais pau e meio, aqueles que não cumprem com as responsabilidades, porque parece incrível, o pai é o principal estímulo para que a criança cresça saudável, mentalmente, psicologicamente e socialmente. E quando isso não acontece, claro que nós estamos a formatar crianças com comportamento desviantes, crianças que a sociedade não aceita em função daquilo que ele apresenta. Por outra, vamos encontrar pais extremamente agressivos, pais que acarretam o comportamento do serviço para casa, pais que não querem ouvir e escutar são coisas diferentes. Muitos pais ouvem e não escutam. Muitos pais calam-se no momento que poderiam falar. Estes elementos citados, quando não são bem formatados, causam esses desgostos que nós temos visto nas nossas periferias.
A criança gosta de ser ouvida. A criança gosta quando os pais lhes prestam atenção, porque eles na sua convivência conversam entre si. E quando eles encontram boas respostas nos pais dos seus colegas, acabam vivenciando aquilo como defesa no que diz na sua vivência. Defesa como? Se a resposta do colega for positiva, uns até tendem a fazer isso em casa, mas o pai às vezes não responde em função da expectativa do filho. Tem pais que nem conseguem dizer as palavras mágicas. Eu te amo. Filho, eu preciso de você. Filho, perdão. O perdão é necessário no seu familiar. Quando isso não acontece, não podemos dizer que estamos diante de uma família que tem um equilíbrio emocional positivo. A convivência, tem pais que até mesmo tempo para ele não tem. E isso na criança cria ansiedade, porque a criança quando sai de casa para a escola ou da rua para casa, já vem com uma expectativa. E quando essa expectativa não é alcançada, cria desgosto no equilíbrio emocional, na convivência do filho, assim também, como também na aprendizagem da criança. Então, por isso é que nós temos encontrado várias crianças na rua a pedir esmola. Umas é mesmo por vício, e esse vício encontra-se onde? Em casa. Outras é por não fiscalização dos próprios pais. Outros tem a ver com famílias desestruturadas, famílias monoparentais, pais de pau e meios. Estes tipos de situações tendem a desencadear estes comportamentos que temos verificado no nosso cotidiano. Ok, obrigado. Então vamos passar para uma outra questão que vem a partir da nossa página do Facebook. Vou pedir ao meu colega para ajudar a ler, para que as nossas convidadas possam ouvir e depois comentar sobre elas. Por favor. O nosso internauta, o senhor Ntume de Lemos, ele fez duas questões. A primeira dela é a seguinte: como os pais podem instruir os filhos a terem mais autoridade e maturidade na sua personalidade? A outra é como evitar que os filhos tenham um comportamento desviante, tais como homossexualidade. Ok, o nosso internauta, a partir da nossa página do Facebook, traz questões desafiantes, principalmente a questão da homossexualidade. Para mim, é uma questão que outros defendem que deve ser, é normal, outros dizem não. Então, tenham a bondade em comentarem e responder sobre essas questões, por favor. Deixa eu ver, a primeira questão foi como ensinar... Como os pais podem instruir os filhos a terem mais autoridade e maturidade na sua personalidade. Ok. E a outra, fazer lembrar. A outra é desafiadora do comportamento desviante sobre sexualismo. Homossexualismo, é isso? Correto, sim, correto. Tá, obrigado, então, tenha a bondade. Vamos começar na primeira questão, né? Olha, para ensinar ou instruir o nosso filho a ter autoridade sobre a sua personalidade, o primeiro passo é educá-lo com carinho. Educá-lo com carinho, é importante amar o filho para que ele não se apegue às coisas que não lhe ajudam a contribuir na sua personalidade. A segunda questão é, como família, como pai, o pai deve ser um modelo na vida do filho. Um pai modelo, um pai exemplar. Logo, esse filho tende a seguir.
É por isso que verificamos se perguntares para uma criança que o seu pai é professor, tem uma outra profissão que o pai é exemplar, ele também vai dizer, olha, eu quero ser como meu pai, porque o seu pai é o modelo, o seu pai é a referência que ele tem. E os nossos filhos são reflexo daquilo que nós somos. E a autoridade começa a se construir a partir do momento que eu sou uma pessoa com boa postura, bom comportamento. Se o meu filho, porventura, ele apresenta um comportamento distorcido, eu devo, né, ter boa iniciativa de diálogo, saber dos seus sonhos, né? Há crianças que vão dizer, se calhar, não, eu quero ser X, depois volta e meia muda, eu quero ser aquilo. Logo, o pai tem que lhe ajudar, opinar, lhe apresentar várias opções, que ele seja consciente, por exemplo, um pai tem que ser consciente, né? Perceber que também precisam ser conscientes, estabelecer os mesmos regulamentos para os mesmos comportamentos, para a mesma personalidade do seu filho. Eu sou uma pessoa pontual. Quem não gosta de ter uma pessoa pontual ao lado? Logo, você tem de ser pontual. Em tudo que vou fazer, eu vou ser pontual, porque gostava que o meu filho observasse ou acarretasse esse modelo. Disciplina. Eu devo ser disciplinado para que o meu filho, né, tenha este lado. Outro, seja um modelo moral. Seja um modelo moral para que as regras, né, ainda que sejam futuramente apertadas, ele vai saber lidar com essas regras. Haja com seu filho exatamente como você gostaria que outras pessoas agissem contigo. E pense, perceba que a família é preciosa. Doutora Benedita? Sim. Dando continuidade, dizer que os pais são os principais modelos da vida dos filhos. Por isso é que tem se dito, a educação dos filhos reflete-se na virtude dos pais. Tudo isso porque quando aquilo que os filhos mostram é em função daquilo que os pais são ou fazem. Então, por isso é necessário, primeiramente, o diálogo deve fazer presente no que diz respeito na convivência familiar. Por outra, ser modelo. Ser modelo engloba tudo. Ser modelo não é só apenas ser um pai que compra brinquedos, que compra tudo aquilo que o filho quer. Não. Ser modelo é saber agir no momento certo, falar no momento certo, como quando ser modelo é se transparecer naquilo que gostaria que o teu filho fosse. E quando nós trabalhamos a personalidade dos nossos filhos, a resposta futuramente será melhor. Não, quando nós estamos a nos referir de pais, não é só apenas o pai, porque a família atualmente a família angolana não se caracteriza só entre pai e filhos. Vamos encontrar primos, tios, a viver na mesma casa. Esses também influenciam na personalidade ou na construção da personalidade. Logo, se o pai às vezes é um modelo positivo, se calhar vamos encontrar um tio com um comportamento desviante. Este sim, também deve entrar no que diz respeito no trabalho, para que ele possa caminhar no mesmo ponto de vista em relação ao pai. Quando essa expectativa quando isso não acontece, daí mesmo que o pai fizer isso, o filho poderá ou não desencadear um comportamento não muito bom. Por isso, a família não deve trabalhar sozinha. A família, para além de ser agente social, temos também a escola, temos a igreja, temos os meios de comunicação. Estes também visam na produção ou no desenvolvimento positivo da personalidade da família, do filho. Por outra, nós temos que ser aquilo que somos. Muitos pais apresentam aquilo que não são. Nós temos que ser transparente para nós e transparente para os outros. Quando nós fizermos isso, estaremos a dar uma boa resposta na produção da personalidade dos nossos filhos. Outra coisa, dizer sempre a verdade.
Quando estamos a dizer, quando falamos sempre a verdade, estamos a apresentar aos nossos filhos que, independentemente do problema que acontecer, devemos ter a audácia, a coragem de falar sempre a verdade, de rimar pela verdade, porque a verdade nos liberta. Por outra, antes, porém, de dar tudo aos nossos filhos, vamos ensinar os nossos filhos a trabalhar, porque aquilo que nossos pais têm é dos nossos pais, não é dos filhos, porque amanhã os pais se vão. Como é que ficam os filhos? Então, é necessário trabalhar o lado do saber fazer, o lado de saber estar, o lado de saber conviver com os outros, o lado de saber ser e o lado de saber estar. Quando trabalharmos esses 4 pilares da personalidade, aí sim, a nossa resposta será satisfatória em função à construção da personalidade dos nossos filhos. Bom, respondendo à segunda questão sobre a homossexualidade, como evitar o comportamento desviante dessa natureza? Anteriormente eu falei sobre é importante, o meio influencia na personalidade do indivíduo, e é importante como pais sabermos com quem os nossos filhos andam para prevenir alguns maus comportamentos. A questão da sexualidade, nós precisamos conversar quando nós percebermos que ele está desencadeado. E a partir do meio ele vai aprender, né? No caso é um comportamento desviante, aprendeu. Nós vamos perceber que ele está a apresentar este comportamento desviante e vamos procurar conversar, mostrar o perigo dele aderir para este lado. Primeiro vem a discriminação, que a sociedade não aceita, poucos ainda. Nós somos africanos, ainda é um choque com a cultura, né, para muitos, e ver a fonte de onde ela aprende, se é com os amigos no meio social, se é através da mídia, porque a mídia também influencia de maneira, seja ela positiva ou negativa, acompanhar este tal comportamento, não basta falarmos e depois alguém nos dizer, olha, mas o teu filho, estou a ver que está inclinado para aquele lado ou está a fazer isso. Você dizer, eu já falei com ele. Não, como pai não devemos nos cansar de comunicar com os nossos filhos sobre este assunto. É preciso falar, como disse bem a doutora Benedita, falar sem tabu, falar a verdade, né? Com base em sua percepção. Ele verá se é importante, se a mim adianta aderir à homossexualidade, visto que é uma espécie que as pessoas encaram como fracasso, segundo as avaliações biológicas e sociais dentro do jogo de poder estabelecido na sociedade, né? Entre o masculino e o feminino, a partir dessa análise, como fazer? Nós temos que esteja sujeito à violência. Se você aderir a esse passo, você vai estar sujeito a uma violência, a sociedade vai querer discriminar, as pessoas vão querer tocar, vão querer estigmatizar, vão marginalizar. E enquanto há tempo, temos e precisamos reforçar a este lado, precisamos reforçar a educação, o diálogo, e os padrões normativos da masculinidade e a feminilidade não se quebram e nem se percam. Sim, ainda nesta senda, é de salientar que a homossexualidade não faz parte da nossa cultura como africano, como cultura banto. Não é, nunca será, porque se formos mais a fundo, os nossos progenitores, os nossos oriundos, não aceitam isso. Isso praticamente tem a ver com a globalização. Então, é importante que a comunicação em casa se faça sentir. Por outra, poucos estudos apontam que a homossexualidade é de fator biológico. Então, significa dizer que essa homossexualidade, os fatores primordiais são os ambientais, como as novelas, os bonecos, essas coisas. As mídias tendem a desviar o gênero de forma autêntica para este lado. Então, é necessário que pais, quando se depararem com esta situação, não devem calar-se, não devem se calar.
falem. E a linguagem que usarem deve ser a mesma do filho. Atenção, deve ser a mesma a do filho. Porque situações de gêneros, os filhos são influenciados em função do meio, em função daquilo que eles vivem, em função daquilo que eles veem. Então, essa missão é grande e carece de muita paciência por parte dos encarregados, por parte dos pais, por parte das pessoas envolventes da criança, para que possam minimizar então esse desvio ou desaparecer, porque não é mesmo nossa cultura e não podemos abraçá-lo. Não é a nossa cultura, isso veio em função da globalização. Então, há que se ter muita atenção quando estivermos diante nos depararmos com essa situação, porque também não é um processo que se finaliza já, é algo sequencial, e como sequencial é necessário que haja paciência para podermos obter bons resultados naquilo que diz respeito à construção da personalidade dos nossos filhos. Bom, obrigado. Espero que o nosso internato possa se sentir satisfeita com as respostas que as nossas convidadas fizeram uma pincelada. Para o outro, não tendo mais outra questão do outro lado, mas por cá eu posso vos provocar mais com uma, no sentido de saber se essa função ou tudo que a família devia fazer para uma boa personalidade, se assim falarmos, se é permitido, saber se os outros agentes da educação ou que podem influenciar na personalidade do indivíduo, olhando pelas nossas instituições de ensino. Se estivermos a falar de crianças, vamos falar das escolas primárias ou das escolas, das creches, que é o ensino pré-escolar. Saber se aquilo que os pais não podem fazer só porque não existe disponibilidade ou não tem tempo para estar tendo em conta a dinâmica que a nossa sociedade, principalmente luandense, leva. Tem pessoas que saem de casa 4 horas, voltam às 22, às vezes deixa crianças a dormir, eles encontram a dormir, às vezes não consegue comunicá-lo no sentido de ter uma grande influência na formação dessa personalidade. Gostava de saber se no sítio onde a criança possa estar, seja na creche, seja no colégio, ou colégio, ou como é que é, o tipo da educação que nós temos no país ajudaria, no vosso ponto de vista, para aquilo que os pais não poderiam fazer, esses agentes fazer? É possível ou nem por isso? Não sei se fiz entender. Perguntou sobre, em função do tipo de ensino que temos. Exatamente. Também sendo educadoras, não é? Creio que lidam com crianças ou outras ou adolescentes. E aqui nós discutimos de que a forma como os pais possam comunicar com os filhos tem uma grande influência na personalidade, ou pode influenciar a personalidade. E olhando pela nossa sociedade, existem pais que saem muito cedo, deixam crianças a dormir e eles encontram a dormir, nunca passam tempo dificilmente passam tempo com essas crianças, e às vezes valores que deviam passar não passam. Com isso, gostava de saber se aquilo que os pais não podem fazer, os outros agentes da educação que nós temos, o tipo de educação que temos no país, ajudaria ou é possível fechar essa
lacuna que os pais deixaram, na vossa opinião? Ok. Respondendo à questão, é importante que o pai se faça presente a todas as vivências do filho. Quando o pai não faz presente nas vivências do filho, claro que não é, claro que as respostas que o mesmo gostaria de obter não serão satisfatórias. Nós não podemos transportar toda a responsabilidade para as outras agentes de socialização, para me refiro de creches, escolas, etc, etc. O pai tem que ter sempre um tempo, é possível sim. Nem que for 5 minutos, 10 minutos, esses 10 minutos já é importante para a construção da personalidade do filho. Quando os pais transportam todo tipo de tarefas para a escola, para as creches, estamos diante de um transbordamento. Transbordamento passa a ser o que então? Toda a responsabilidade que seria do pai, quem fazia o professor, quem fazia a babá. Então, qual é o papel do pai no que diz respeito à personalidade do filho? Se o pai não está a desempenhar o seu papel como tal. Isso transfere e, como se não bastasse, desencadeia significativamente na construção do filho de uma forma negativa. O pai tem que ter tempo para o filho. Até aquele pai que sai às 5, volta às 21. Se volta às 21, por isso é que temos o final de semana. Por isso é que temos aquele momento de recreios. É mesmo para facilitar a comunicação entre pais e filho. Daí que pais ausentes criam filhos com comportamentos desviantes. Por isso é que se criou nas escolas conselhos de pais e encarregados de educação. É mesmo para participar nas atividades dos filhos, para que não se verifique situações que possam causar fraco desempenho escolar e pouca adaptabilidade dos filhos. Porque os filhos em si, eles conversam, a escola é uma convivência, a creche é uma convivência, e essa convivência só é salutar quando o pai desempenha o seu papel. Nenhum pai vai desempenhar o papel do outro. O professor, há diferença entre a função da escola e a função da família. A família educa para a vida. O professor vai apenas auxiliar aquilo que a família já tem feito. E quando isso não acontece, nós estamos a criar um buraco que futuramente trará várias consequências. A ausência do pai cria dificuldades de aprendizagem nos filhos, cria dificuldades na adaptação, na socialização e até na retenção do conhecimento. Então, é importante que os pais deem também tempo aos filhos. Muito bem. Falou muito bem a doutora Benedita. Como sabemos, a escola é uma oficina de virtudes. E a escola vem para ajudar na promoção da socialização com colegas, amigos, professores. Ela surge como um segundo útero de socialização. Com adaptação ou em relação aos nossos ensinos, ainda que fossem em outras cidades, não é possível. Os outros agentes têm que aparecer para ajudar, auxiliar naquilo que já existe. Não tem como o meu filho ser um excelente aluno, né? Se eu não presto atenção, eu não conheço a dificuldade, não sei as suas emoções, não sei aquilo que lhe motiva, aquilo que lhe deixa para baixo. Podemos ser pais ausentes, mas se temos 5, 10 minutos, aliás, 40 minutos, se chegamos às 21, nós estamos à procura de quê? De pão. Tem que partir do princípio, estamos à procura de quê? De pão. Pão para quem? Para os nossos filhos, para que a família seja estável. Não é possível você estar bem financeiramente, bem sucedido,
mas a educação é zero. Não tem como. Você não será referência em nenhuma sociedade. O que temos que fazer é dar tempo das coisas. Tem o final de semana, tem o dia de semana. Tira 10 minutos para sentar com seu filho. E quando nós não sentamos com os nossos filhos, e a escola, por exemplo, não consegue evitar situações do tipo, algumas vezes, um suicídio, a falta de atenção leva as crianças ou os filhos a cometerem, ele vai se achar inútil. Às vezes a professora não só tem ele para conversar, tem um problema que lhe perturba, fica muito isolado. A professora não consegue notar quando o bullying, por exemplo, é feito fora da escola pelos colegas na hora do recreio. Se ele não se abrir em casa, logo aquilo começa a matar dentro a criança. Então não é possível, porque esses agentes só vêm mesmo para ajudar na formação da personalidade da criança. E essas mesmas influenciam pelo impacto social experimentado no local da escola só. Mas em casa tem que ser o primeiro útero, que é a família. A família deve cumprir com seu papel. São dois, tem o irmão mais velho, tem o pai, tem a mãe. Alguém tem que ser responsável. Alguém tem que assumir o papel. E se nós não temos tempo de poder instruir, acompanhar, educar, não podemos gerar filhos. Nós estamos a colocar criminosos. Se calhar alguém pode dizer, não, mas tem pessoas que não foram bem instruídas. Aquela é uma exceção, mas regra geral acabam desencadeando comportamento desviante que não conseguimos prevenir. Eu não sei o comportamento, não sei até que ponto ele pode fazer, porque eu não ensinei ele a controlar o seu comportamento. Logo, não é possível com a dinâmica e com o ensino que temos na nossa sociedade. É preciso que os pais ou as famílias assumem o seu devido papel para prevenir outras situações. Bom, obrigado. Eu teria muito gosto em estar sempre aqui a questionar, porque estou a aproveitar uma consulta de graça com profissionais ligados na área de psicologia, mas infelizmente não temos, ou não tenho como, porque ambos temos outras agendas a cumprir, mas infelizmente fazer o tempo passa, tipo, num estalar de dedo, não demora. Então eu gostava de dar os últimos minutos para um conselho, para uma palavra que pretendo deixar depois para fecharmos. Né? Sim, muito obrigada pela abordagem temática, foi bastante construtiva. Dizer que este tema sobre a comunicação dos pais para com os filhos na formação da personalidade é pertinente, porque temos verificado pais que estão autenticamente ausentes no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, social, emocional dos filhos. Então, passo aqui a mensagem que, como família, o principal agente da socialização e a primeira escola da vida dos filhos, abracem o papel de família com zelo, dedicação e honestidade. Abracem com responsabilidade, porque os filhos que hoje são, amanhã serão pais. E como se não bastasse, eles servirão para a sociedade, estão a formar para a sociedade e, por sua vez, serão mesmo eles a receberem também pacientes em função do profissionalismo que eles exercerem. E quando esta educação não for bem pautada, claro, é que temos verificado chefes arrogantes, pais arrogantes, em função daquilo que eles receberam na educação primária. Pais
assumam o vosso papel de pais de uma forma holística, quer seja em casa, na escola, na igreja, em qualquer sítio onde estiverem, estejam presentes, porque a vossa ausência traz consigo várias consequências para os filhos, quer seja de foro social, profissional, acadêmico. Então, abracem esse papel, porque esse papel é para a vida, esse papel é eterno. E quando estamos a falar de vida, estamos a nos referir a momentos altos e baixos. E são nos momentos baixos que os nossos filhos nos precisam mais e que é aí onde eles conseguem dar conta do valor, dar conta dos pilares da personalidade. Esses pilares que devem ser bem cultivados, começando em casa, que é o saber estar, saber ser, saber fazer, saber conviver com os outros. Quando nós cultivarmos esses pilares de forma erguida, estaremos a dar boa resposta naquilo que gostaríamos que os nossos filhos fossem. Muito obrigada. Bom, para terminar, o conselho que eu deixo para os pais, né? Amem mais os vossos filhos, olhem os vossos filhos como prioridade da vossa vida, tenham paciência com os vossos filhos, tiram sempre um tempinho no final do dia, ao princípio ou começar o dia, ensinam o vosso filho a planificar a sua jornada diária, acreditem nos vossos filhos, por mais que ele diz que não consigo fazer, mostra para ele que consegue. Não sejam pais super protetores, porque a superproteção estraga os filhos, não permite que ele tenha iniciativa, a superproteção, né? E a superproteção faz com que ele sinta-se que o meu pai e a minha mãe serão eternos protetores, estarão sempre aí para resolver os problemas, mesmo na vida adulta, qualquer situação está a recorrer no pai. Fala tal como os pais, é tarefa dos pais é amarem as mães dos seus filhos e não só. Também dirijam-se bem, calmamente. Ouçam os vossos filhos, tenham uma delicadeza, aprendam a elogiar os vossos filhos. Depositam a confiança neles, mas não uma grande expectativa que se ele não conseguir fazer, ele possa sentir-se frustrado. Sorriam mais para os vossos filhos. Ajude ele a se acreditar mais. Não julgue quando ele errar, porque partindo do princípio que por sermos imperfeitos vai existir sempre algum erro, mas podemos prevenir. Portanto, acima de tudo, como família, sejam felizes. Muito obrigada pelo convite. Para nós foi uma honra estar aqui. Ok, obrigado a nós. Em nome da DW, eu agradeço a vossa disponibilidade, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, tiveram a amabilidade de aceitarem o convite e estarem aqui a nos proporcionar tudo isso que nos passou ao longo dessa 1h30. Agradecemos mais uma vez e parabéns pelo trabalho que têm feito e continuem assim a sensibilizar, porque para que tenhamos uma sociedade sã, precisamos que cada um de nós possamos fazer um pouco de alguma coisa para contribuir. E aos que nos acompanharam das outras plataformas, agradecemos. Essa informação estará disponível no site da DW, que é www.dwangonet.org. Aí poderão ouvir essas e ver essas e outras apresentações e aprenderem cada vez mais. Obrigado, desejar bom final de semana a todos e reiteramos o convite para o próximo debate. Estamos a pensar falar sobre os desafios dos MUSECs e até a próxima semana, se tivermos já a disponibilidade das pessoas que estamos a contactar. Então,
estaremos aqui nesta sala para mais uma reflexão sobre este tema, que é falar um pouco sobre os nossos bairros, que falta de quase tudo. Então, volto a reiterar, pedir que participem no próximo debate, que acontece em todas as sextas-feiras, e estamos juntos, cuidam-se. Boa tarde. Boa tarde, será um prazer e voltaremos.